Nesse vídeo, então, pessoal, eu vou mostrar quais são os principais recursos do Revit para controlar a aparência dos objetos, dos desenhos, das vistas, onde que a gente controla como que as coisas vão aparecer na tela aí para a gente. Então, ó, o menu principal que a gente vai usar agora é esse menu aqui, Gerenciar. Então, um dos principais recursos que eu vou mostrar daqui a pouco, de mexer na aparência dos objetos, do desenho, é controlando os materiais. É uma das formas, Isso vai interferir também. Mas antes eu vou mostrar aqui, vou começar pela parte chata no início, e depois na hora que vem a parte legal vocês ainda têm mais um ânimo. Então, ó, esse primeiro botão que tem aqui, ó, no meu está pequenininho, de vocês talvez esteja maior o íconezinho, é o ícone do estilos de objetos. Estilos de objeto. Então, esse estilo de objeto, na hora que a gente clica nesse ícone, ele vai abrir aqui, ó, uma janela que vai ter uma lista de categorias, de todas as categorias de objetos do Revit. Aqui eu estou vendo objetos de modelo na primeira aba, depois tem objetos de anotação na segunda aba, depois tem objetos de modelo analítico para alguns recursos de análise estrutural, enfim, análises de outras coisas que o programa oferece também, que nós não vamos ver aqui. E aqui de objetos importados, se a gente, por exemplo, importa um arquivo de CAD. Então tem um arquivo de CAD no meu aqui carregado, a gente carregou aquela do terreno, a gente carregou um CAD para o terreno, isso vai aparecer aqui. Então, aí tem uma lista, eu vou mostrar mais no objetos de modelo, que são todos os elementos que a gente veio modelando até agora. Os estilos de objeto, eles vão controlar alguns detalhes de aparência dos objetos, geral, para o arquivo inteiro do projeto, o arquivo todo, para todos os desenhos. Então, o que eu mexer em estilos de objeto pode se refletir em todos os desenhos. Então, por exemplo, para cada categoria, eu posso alterar aqui, ó, a espessura da linha que ele vai aparecer na tela, se ele estiver em projeção, quando ele estiver sendo visto, ou se ele estiver sendo cortado. Quando eu passo um plano de corte, eu vou cortar uma parede. Então, a parede, quando ela é cortada, ela vai ter uma aparência. Quando ela é vista, ela vai ter outra aparência. Então, aqui eu mudo, eu estou falando da linha. Então, ó, se eu pegar aqui uma parede, por exemplo. A parede está definida aqui com uma espessura. Esses números são pesos de linha. O 1 é o mais fininho. Quanto maior o número, mais grossa vai ficando a linha. A espessura em si tem uma configuração que eu mostro para vocês também já rapidamente. Então, ó, quando a parede é vista em projeção, ela vai ter um peso 2, uma linha com uma espessura de peso 2. Quando ela é cortada, ela vai ter um peso 5. Ela precisa ser mais grossa um pouco. Então, como que isso aparece no desenho, Só para vocês visualizarem. Eu tenho que estar... aqui eu tenho uma parede... Aqui ó, dá para visualizar exatamente essa situação. Ó. Esse pedaço do modelo que eu estou mostrando para vocês é essa paredinha aqui, ó, da churrasqueira. Então, eu tenho uma parede aqui que é inteira, que vai até o teto, e uma parede que é vista. Então, se eu volto lá para a planta, essa parede aqui, que vai até o teto, ela está sendo cortada. Então, ela tem uma linha mais grossa. Então, e essa outra está sendo vista, ela tem uma linha mais fina. Isso aqui é o que eu configuro lá nos estilos de objetos. Então, por exemplo, vamos ver se isso vai aparecer aqui. O peso da linha, certamente. Então, ó, se eu colocar aqui a parede em projeção, se eu mudar o peso dela aqui, ó, só para exemplo, tá? Se eu puser ela com peso 6, ela vai ficar mais grossa ainda.
Ó, ela ficou mais grossa ainda do que a parede que estava sendo cortada. Voltando lá nas paredes, vou voltar aqui atrás, né? Se eu puser 1, isso vai ficar mais fininho um pouco. Então aqui eu altero o peso da linha, né? Isso é importante porque, assim, é muito comum a gente ver o pessoal lá apresentando TSC e o desenho com as linhas todas com o mesmo peso. Isso é um erro de desenho técnico, grave, né? Então, assim, aqui é uma das formas de configurar... Opa, não vou material isso aqui. Através do estilo de objeto. No projeto de vocês vão ter que mexer muito pouco nisso, porque já está um arquivo configurado. Então, vou só deixar aqui, ó, parede em projeção é 2, quando ela é cortada é 5. Posso fazer isso para vários tipos de objetos. Aqui eu posso definir também a cor da linha. Então, se eu mudar aqui a cor da linha de todas as paredes, não tenho certeza se ele vai mudar lá, acho que vai. Ó, se eu quiser que as paredes sejam vermelhas. Não é o que normalmente a gente usa também, mas pode ter outro tipo de elemento que você quer que seja de uma cor diferente as linhas. Eu, por exemplo, gosto de imprimir, no CAD eu fazia isso, né? Eu usava layer para vegetação, boto ele com um tom de verde mesmo, um verde escuro, que vai aparecer com uma linha escura, com contraste, mas verde para dar associação com vegetação. Então posso escolher, por exemplo, uma categoria vegetação aqui e mudar a cor do objeto. Para a parede, evidentemente, que é melhor que seja preta, né? Eu conheci um arquiteto que ele, na hora de... Então também posso mudar a cor da linha, posso mudar o padrão da linha, né? Se eu quiser que as paredes, em vez de sair contínuas, saiam linhas tracejadas. Ó, aí vai ficar uma linha pontilhada. Então são alguns controles. Esses controles, embora a gente não vá mexer por aqui, depois a gente vai ver que é semelhante aonde a gente vai usar. Posso também definir aqui um material padrão. Isso aqui, na verdade, é bobagem. Opa! Parece que sem querer sair do... Então, eu vou mudar aqui para preto. Então, aqui são os estilos de objeto. Tem várias categorias e eu posso mudar essas características aqui das linhas, né? Essas propriedades dos objetos de cada uma dessas categorias. Isso, o mais geral, para todo o arquivo. Isso vai se aplicar para todo o arquivo. Outras configurações aqui que a gente pode... Vocês podem também saber para procurar aqui. Já está tudo configurado nesse arquivo que eu passei para vocês, mas é bom saber se às vezes a gente precisar de modificar uma coisa ou outra. Então aqui, ó, seguindo nesses íconezinhos, eu não vou abrir todos não. Tem o controle aqui dos snaps, né, para configurar quais snaps vão ser usados. Informações de projeto, parâmetros de projeto, parâmetros compartilhados. O que é importante aqui, eu acho, né? Que tudo depois vocês podem aprofundar mais, mas eu acho que não dá para ficar entrando nesses méritos, não. Aqui é importante, ó, são as unidades do projeto. Então, tem gente que talvez já tenha mexido isso aqui. Então, está lá no gerenciar, unidades do projeto, vocês vão... Né, eu estou desenhando em centímetro, né, então a minha medida linear é em centímetros. Se vocês quiserem mudar as unidades, né, apresentação de números e tal, é só vir aqui. Aí aqui tem outras configurações. E aqui, ó, essas aqui também são importantes da gente entender onde estão as coisas. Nós vimos aqui no estilo de objeto que pode escolher o padrão de linha, né? Então, se a gente vier aqui em configurações adicionais, a gente vai ver alguns outros elementos que a gente pode configurar aí, ó. Aí tem aqui os mais importantes. São os padrões de linha.
Então, os diversos tipos de linha que você pode ter no seu projeto. E isso aqui eu acho uma das coisas mais chatas do Revit, porque cada vez que você traz uma família, né, de um bloquinho de sofá, qualquer família de componente que você põe no projeto, ele traz junto no arquivo um monte de estilo de linha de acordo com quem fez aquela família, sabe lá onde, quem, em que país, enfim. Então isso aqui é muito... Eu já fiquei tentando manter isso aqui limpo e desisti. Eu sei quais que eu uso, vou direto neles ali e fica uma lista de um monte de coisa. Mas aqui a gente pode, né, os mais comuns é a linha contínua, ou a linha sólida que vai aparecer no Revit, se não me engano. Não, é contínua, cadê? Nem acho aqui. Não sei se é só linha sólida, acho que é linha sólida. Enfim, dá para editar também, né? Se quiser entrar aqui, ó, dá para excluir, acrescentar novos estilos, editar, né? Posso montar um estilo de linha aqui. Enfim, só para vocês saberem que dá para escolher vários estilos de linha. Quando a gente escolhe, né, quando eu faço uma linha lá, a gente fez, por exemplo, a linha tracejada do telhado. Para fazer a linha tracejada do telhado, eu escolhi um estilo de linha que está configurado com um padrão de linha. Padrão é o tipo da linha, né? O estilo está aqui também, ó. Estilos de linha. Aí aqui vão estar como se eu... Isso aqui eu já reproduzi como se fossem os layers do CAD que eu uso. Então vai ter um monte aqui que eu usava muito layer. Mas tem aqui, ó, linha P01, P02, né, referência à pena, a espessura da linha. Aí elas também têm o peso da linha aqui, ó, e o padrão de linha. Então, linha de projeção tem o padrão de linha tracejado, é um daqueles padrões que a gente viu no outro item. Então, isso aqui dá para você criar estilos de linha novos, né? Se quiser fazer uma linha azul para marcar uma coisa que eu quiser, qualquer, né, no desenho, só fazer uma marcação, um desenho qualquer, você pode vir criar um estilo de linha, né? Aí uma linha de anotação ou de modelo, tanto faz. Então aqui eu consigo mudar os estilos de linha. E aqui as espessuras de linha. Então as espessuras, elas podem variar de acordo com a escala do modelo. Então aqueles númerozinhos dos pesos de linha são esses números aqui, ó. Quanto maior aqui, mais pesado a linha. E aqui tem uma tabela com as escalas, ó. Então vai variando a espessura de acordo com a escala. Vou pegar aqui não para 100, por exemplo. A linha de peso 1 vai ter espessura 0,9 milímetros. A linha 2 vai ter 0,18 milímetros. A linha 3 vai ter 0,25. Então tem uma gradação de pesos das linhas aqui, ó, que é diferente da 1 para 50, por exemplo. 1 para 50 é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 e assim vai. Na 1 para 100, como o desenho vai ficar menorzinho, é bom as linhas serem mais finas, porque senão começa a embolar. Então, isso aqui dá para customizar também, já está razoável aí para vocês, se alguém quiser customizar mais. Pode fazer, mas toma cuidado para não bagunçar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Aí tem outras configurações, né? Padrão de Ashura. Também dá para criar novos aqui. Dá para importar do CAD. Ó. Se eu quiser editar, eu posso importar um padrão de Ashura do CAD. Aqui eu já importei, já tem várias aí, mais do que a gente precisa. Isso aqui também. Esses 3 itens, aliás, todos esses itens aqui, ó, estilo de linha, espessura de linha não, padrões de linha, padrão de preenchimento, isso tudo é importado junto quando você traz uma família, um elemento de um outro projeto. Então é só para a gente entender onde gerenciar isso. Vamos mais ao que interessa agora então. Ó. Eu estou com 2 plantas aí que eu deixei abertas, né? A planta do
de apresentação do térreo e a planta técnica do térreo. A única coisa que está diferente nessas duas aí, por enquanto, é esse estilo visual, né, que é esse segundo ícone aqui embaixo, ó, depois da escala. Ah, eu não falei da escala dos desenhos, né? Se vocês quiserem conferir aí, ó, as plantas não para 50, fachadas não para 100 e corte não para 50. As minhas fachadas também estão não para 50. Pode ser tudo não para 50. Vamos fazer tudo não para 50. Então, nós temos duas plantas abertas aqui. Eu já posicionei aqui para ver a escada e um quarto, só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. E a planta técnica também mais ou menos no mesmo trecho. Aí vamos entender qual que é o papel dos materiais nessa aparência dos objetos. Então, se eu abrir aqui, ó, eu vou pegar... Deixa eu ver que material que está esse... O piso, se eu não me engano, está de concreto. Eu vou pegar os materiais dos... Só conferir aqui, ó. O meu piso está com acabamento concreto. A parede, as minhas paredes estão... Tem esses materiais aqui, ó. Na estrutura tem o material alvenaria e nos acabamentos está por categoria. Quando está isso aqui por categoria, ele está pegando lá que está definido nos Object Styles, né, no estilo de objeto. Então tá, beleza. Só para confirmar. Concreto e alvenaria. Vou trabalhar com esses dois aqui, ó. Então, quando eu entro aqui em materiais... Eu vou, ó, o concreto já está aqui, ó, o concreto do piso. Na hora que eu seleciono um material aqui, aqui eu já estou com materiais que já estão no projeto, né? A gente viu rapidamente aí outro dia como a gente pegar materiais da biblioteca aqui e levar para o projeto. Esses já estão aqui no projeto. Vamos trabalhar com esses e a gente vê. Então, ó, eu tenho algumas... Né? Aqui eu seleciono o material, aqui eu tenho alguns conjuntos de propriedades. Cada aba dessa aqui, ó, são conjuntos de propriedades relacionadas a esse material. Então, primeiro aqui eu tenho uma identidade, né, que eu dou o nome, posso botar dados aqui, fabricante, modelo, enfim. Né? Se quiser detalhar isso, por enquanto para nós aqui é bobagem. Isso aqui que é o importante, ó, o gráfico e a aparência. Então, no gráfico, aqui ó, eu tenho o padrão de superfície. Eu tenho três configurações aqui. Ó. O padrão de sombreamento, aí eu posso ter uma cor e posso definir aqui uma transparência para o material. Posso ter o padrão de superfície e posso ter um padrão de corte. Então, se eu estou fazendo do concreto, ó, eu estou fazendo, eu estou falando do piso aqui. Ó. Eu estou na vista, aqui eu estou na vista de apresentação que eu coloquei aqui cores sólidas. Então, essa cor, esse cinza que vocês estão vendo aqui do piso, ó, é este cinza aqui, ó, do sombreamento. Concreto. Sombreamento. Essa é a cor 192. Se eu mudar essa cor aqui para amarelo, o piso vai ficar amarelo. Quer ver? Ó, isso ficou amarelo. O piso da planta técnica, aí eu vou ter toda hora ter que ficar abrindo e fechando as coisas para mostrar para vocês. Esse aqui não ficou não. Ó. Esse piso continuou da mesma cor, continuou branco. Porque nesse modo de vista aqui, ó, linha oculta, ele não mostra as cores, nem o sombreado.
No modo de vista de apresentação que a gente colocou aqui, ó, eu estou no modo cores consistentes. Qual que é a diferença desses dois? Ele vai dar uma sombra dependendo do ângulo da luz e tal, mas é a mesma cor que ele está adotando aqui, ó. Essa cor é essa cor do material que está definido para o piso aqui, ó. Se eu quiser fazer um piso para apresentação, né, de um tom, sei lá, um tom de bege, vou pegar esse amarelo aqui e vou fazer ele bem clarinho. Aí eu consigo mexer nisso aqui, ó. Ficou um tom mais clarinho aqui para vocês aí, que vai ficar como branco, né? Vocês podem ajustar essa cor pelo material aqui, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais escuro para aparecer um pouco aí. Dá para ver? Não, né? Dá. Ficou esse amarelinho. Então, essa é a primeira função do material. Só que eu não vou mexer. Isso aqui não interfere em nada aqui, ó. O que interfere nessa vista, quando eu estou no modo linha oculta, são essas outras duas propriedades aqui, ó. O padrão de superfície. Então, eu posso colocar aqui, está definido nenhum padrão de superfície. Se eu quiser, eu posso pôr uma achura. Seria um padrão qualquer. Ó. Vamos botar uma achura quadriculada aqui. Ó. Não sei que escala que isso vai dar. E aqui é a cor das linhas dessa achura. Então, eu estou definindo um padrão, né? Uma achura aqui para a superfície do piso. Na verdade, para a superfície do material concreto. Toda vez que esse material concreto aparecer, né, a superfície dele, ele vai mostrar essa achura. Se eu aplicar, ó, vamos ver que agora todo o meu piso que está com concreto vai ficar com essa achura aí. Não quero isso. Só estou mostrando para vocês. Tem um outro tipo de achura, que é essa de modelo, ó, que é até melhor para fazer. Se quiser fazer paginação de piso, você dá medidas mesmo. Pode criar uma aqui, ó. Deixa eu ver uma boa. Ó, uma achura cruzada de 100 por 100 centímetros. Então, eu vou fazer realmente uma paginação de 100 centímetros. É uma malha que tem um tamanho real. Eu posso medir agora isso aqui, ó. Aí, ó, achura de piso na cor preta. Acho que é melhor botar um tom de cinza aqui, ó. Então, eu posso ajustar aqui a cor da achura. Vou botar um cinza para ficar mais clarinho. Isso ficar mais suave no desenho. Acho que ainda ficou escuro. Aí depende, aí tem que fazer uns testes, né? Vou botar mais clarinho aqui. E a linha vai ficando mais suave, mas faz uma paginação. E essa linha aqui, ó, eu consigo medir. Isso aqui vai dar 1 metro por 1 metro. Né? Então é uma medida correta, não é só uma textura, uma achura de escala. Então os materiais vão interferir aí também. E quando eu faço um corte, vou fazer um corte agora na parede. Vou mostrar o corte, né, na verdade, já tem o corte. O que vai aparecer nessa superfície do corte aqui vai ser a aparência. Essa parede é a alvenaria que vai definir aqui para mim. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minuto, gente. Eu não sei se aqui vai aparecer. Vamos ver. O material da minha parede é alvenaria. Então, eu vou ter que mexer aqui agora. Ó, vou achar o material alvenaria. Cadê?
E aqui ele está com um padrão de corte, está com um preenchimento sólido branco. Então, se eu quiser que essa parede fique com uma cor, né, eu posso deixar preenchimento sólido e posso colocar aqui um tom de cinza também. Eu gosto muito de fazer essas coisas em tom de cinza. Não apareceu. Aí vai ter que aparecer, ó, só no nível médio. Quando está nesse nível de detalhe mais baixo, a aparência é controlada pelo estilo da parede. Aqui é que teria que estar o cinza. Então, nesse nível de detalhe baixo, a cor do corte, o padrão do corte, vai ser definido no estilo da parede que está selecionado. Então, eu vou ter que fazer, posso fazer isso para várias paredes, né? Fazer paredes de várias cores diferentes. Aqui, ó, nós estamos vendo o padrão. Deixa eu ver se isso aqui também. Também no nível básico tem o padrão de preenchimento sólido. Quando eu vou para um nível no nível médio, o que vai aparecer são a aparência dos materiais, igual está aqui, ó. Então aqui eu tenho a alvenaria, o preenchimento de corte dela, se fizer verde aqui, ó, vai ficar verde na parede. Se eu mudo para o detalhe baixo, vai ficar de acordo com o estilo da parede. Então, assim, isso dá trabalho para a gente ajustar a aparência de tudo. Mas esse é o papel do material e algumas configurações que a gente pode sobrepor. Então, esse tipo de sobreposição aqui que eu estou mostrando, né, para esse nível de detalhe baixo, que ele mostra uma versão mais simplificada do desenho, né? Isso aqui é uma forma de sobrepor os gráficos, né, do que está definido lá dos estilos de objeto e que está definido pelo material. É uma primeira sobreposição. Tem outras formas de sobrepor a aparência do desenho, mas aí, nesse caso, eu estou fazendo por estilo de parede ou por estilo de piso. Eu posso fazer também uma configuração geral de todas as paredes ou de todos os pisos. Então, por exemplo, tem uma outra aba que é importante aqui, ó. Aí não é no gerenciar, mas em vista. Tem a visibilidade e gráficos. Então, visibilidade e gráficos também vai ter várias abas aqui, né? Com categorias de modelo, categorias de anotação, categorias analíticas, importadas e tal. Semelhante a do estilo de objeto. E aqui também, ó, de forma semelhante, eu vou ter as várias categorias. Posso marcar se isso vai aparecer ou não, né, naquela vista específica. E posso sobrepor. Tá vendo? Ó, eu separei aqui, por exemplo, vou pegar a parede. Eu quero que nessa vista da planta de piso de apresentação, todas as minhas paredes tenham uma aparência única, né, quando elas são cortadas. Eu quero que as paredes todas cortadas tenham, por exemplo, vou botar uma achura aqui, ó, diagonal, preta. Botando mais para vocês perceberem a mudança do que propriamente que seja o que eu quero, tá? Então, eu posso mudar a achura aqui. E aí, ó, todas as paredes desta vista agora estão com essa achura. Então, eu estou sobrepondo a aparência da parede nessa vista. Se eu não mudei na parede, não. Eu estou... Né, se eu for na outra planta, ela está de outro jeito. Se eu for lá no outro corte, ela continua do mesmo jeito. Mas eu mudei a aparência da parede nessa vista específica.
Então, isso aqui está em vista, visibilidade e gráficos. Então, eu controlo aqui, ó, da parede. Estou mostrando um exemplo da parede. Eu posso controlar aqui, ó, o padrão de corte, que seria a achura, que foi isso que eu mexi. Então, se eu vou pôr aqui, ó, o que eu gosto de apresentar assim, ó, com sólido e um tom de cinza, né, não muito claro, não muito escuro. Um tom de cinza para destacar a parede dos outros elementos. Vamos supor, essa escada eu não quero ela escura assim, ó. Então eu vou lá no VG, tem um atalho para isso, né? Essa vista, visibilidade e gráficos, tem esse atalho ali, ó, VG, mais prático. Então eu vou mudar aqui, ó, vou mexer na escada agora. A escada tá com esse padrão aqui, ó. Isso aqui é padrão visto, né, de projeção. Então eu não quero que ela fique nesse cinza escuro. Eu vou mudar aqui, ó, projeções, superfície, e vou mudar o padrão. Vou colocar aqui um padrão preenchimento sólido, que aí vai ficar a cor toda sólida. E vou colocar essa escada, sei lá, bem clarinho aqui, ó. Só para ela soltar um pouquinho do piso. Ó, já ficou mais clarinho um pouco. Vamos supor que nessa planta eu não queira mostrar essa paginação toda do piso aqui, ó. Eu posso também sobrepor o gráfico, né, lá no VG para os pisos. Então, o meu padrão de superfície, na verdade, vai ser também sólido. E vou botar uma outra cor aqui, ó, um cinza bem clarinho. E aí você aplica. Então, assim você vai configurando. Ó, tem outra categoria aqui que eu não queria que fosse desse tom de cinza, né? Mas, né, a bancada aqui, ó. Então, que categoria é essa? Seleciono o objeto, está aqui, ó, componente de gabinete. Então, eu vou lá no VG, vou procurar aqui componente de gabinete. Se isso aqui é um elemento que está sendo visto, né, eu vou em projeção, superfície, e vou mudar, vou escolher uma outra cor. Deixar isso aqui tudo em branco, ó. Ou não, vou deixar um amarelinho bem clarinho. Então assim você vai configurando a aparência por categoria de objeto, por vista. Brinquem um pouquinho com isso aí. E daqui a pouco, aí são 2h40, na hora que der 3 e pouco, vocês vão fazer um intervalo. E aí depois eu mostro como que a gente cria o template para fazer essa vista, replicar essas configurações para as outras vistas também.